Muito obrigado, senador, presidente Ferraz. Nós aqui agradecemos, o BNDES agradece a possibilidade de estar aqui participando desse debate. Eu acho que tem sido um esforço sempre nosso de nos fazermos presentes para prestar esclarecimentos, né? Para mostrar com detalhe, com objetividade, qual tem sido a atuação do banco e quais as diretrizes do nosso governo que norteiam, né? O BNDES é um banco de governo, do governo, para a execução das prioridades estabelecidas pelo governo brasileiro. E, nesse sentido, nós temos tido uma presença no financiamento da infraestrutura no Brasil que é absolutamente notória, né? Eu diria para os senhores que, grosso modo, ao longo da última década, né, que foi uma década de particular investimento em infraestrutura nesse país, né, tanto no âmbito dos programas de aceleração do crescimento, mas como fora do PAC também, houve, ao longo dessa década, acho que é reconhecido por todos, uma aceleração importante, um crescimento importante de investimento de infraestrutura no Brasil. E eu diria que, grosso modo, o BNDES financiou metade de tudo que foi feito, ou seja, um balanço interessante, saudável, no sentido de que o crédito oficial, o crédito direcionado pelo governo para o desenvolvimento e a criação de infraestrutura no país está tendo uma atuação de peso inegável, ao mesmo tempo em que os capitais privados estão sendo também chamados a contribuírem e a se incluírem numa medida áurea, né? Meio a meio está sendo feito e possibilitou isso, olhando para o passado, para os 10 anos, possibilitou esse enorme aumento do investimento em infraestrutura, que, aliás, era um déficit que o país já trazia de décadas pregressas. Nós precisávamos e continuamos precisando de investimento em infraestrutura, em particular infraestrutura energética, mas infraestrutura em geral no Brasil. Então, o banco tem essa dimensão, tem essa missão e a atuação tem tido essa dimensão importante, eu diria, de termos realmente muito expressivos, maciços, que eu acabei de quantificar. No caso da integração sul-americana, isso tem sido também uma ênfase que, ao longo dos anos, ao longo da última década, se tornou absolutamente clara, não apenas dentro do Brasil, mas, muito importantemente, para os países da região. Hoje em dia, todos os países conhecem o mandato que foi dado ao BNDES pelo governo brasileiro de promover a integração econômica, né, através dos seus financiamentos e, muito particularmente, de promover a integração energética. Eu diria para os senhores que na minha primeira passagem pela diretoria do BNDES, que se deu nos anos 2003, 2004, nós tínhamos a nossa carteira de projetos sul-americanos contava exatamente com um item, tínhamos um projeto. E hoje, né, passados 10 anos, né, de sucessivas gestões, como foi enfatizado aqui, de sucessivos governos, passados 10 anos, nós temos uma carteira bastante importante em todos os países da região. Nós estamos falando de desembolsos ao longo de 10 anos da ordem de 9 bilhões de dólares para financiar exportações brasileiras na região, sendo que desse total, 1/3, ou seja, mais ou menos, novamente, grosso modo, cerca de 3 bilhões de dólares para projetos de integração energética, para projetos na área de geração, transmissão e distribuição de energia na região. Naturalmente, a nossa perspectiva, né, foi citado aqui pelo nosso querido mestre, professor, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que há razões egoístas, muitas vezes, para que nós persigamos, né, a integração. O governo brasileiro tem uma visão estratégica mais ampla. Nós, como apenas uma agência do governo brasileiro e uma agência bancária, temos uma visão forçosamente mais estreita. Nós temos que cumprir a nossa missão, mas nós temos que gerar
dois tipos de ganhos, né? Nós temos que gerar dois tipos de lucros. Nós temos que gerar lucro financeiro com as nossas operações. Nossas operações não são operações de cunho comercial. São operações que não são operações que envolvam componente de doação, não são... e, portanto, cada operação que nós fazemos tem que dar lucro financeiro para a instituição, e a instituição, então, se repaga e gera dividendos para o seu proprietário, para o seu acionista único, que é o Tesouro Nacional, né? E nós temos que gerar um segundo tipo de lucro em cada operação e no conjunto das nossas operações, que nós temos que gerar externalidades, ganhos para o país. Nós temos que gerar os resultados que a política do governo federal prevê e persegue. Então, no Brasil, se o governo federal persegue uma política de ampliação da malha viária, das concessões rodoviárias, o BNDES, então, tem que... cada financiamento que consegue tem que ser lucrativo, tem que gerar um retorno para o banco, tem que gerar um lucro contábil financeiro que depois será repassado ao Tesouro Nacional, mas ele tem que também se certificar que aquele recurso vai, de fato, produzir o resultado que a política pública pede, vai resultar numa expansão da malha viária, numa expansão da conectividade dentro do Brasil. Não é diferente com os investimentos feitos por países vizinhos na área energética, em que nós temos que nos certificar que esses projetos sejam projetos de boa qualidade, sejam projetos que, de fato, para mais além de nós garantirmos que serão repagos, que gerarão lucro para o banco, que promoverão efetivamente o desenvolvimento energético dos países da região. Eu não preciso me alongar nem um minuto em falar do grande potencial que nós temos na região. O secretário Altino disse, e o professor Samuel já exploraram isso de maneira muito percussiente. Eu só acrescento que, dentre as externalidades que a nossa política externa e a nossa política comercial buscam com essas ações de financiamento de projetos de energia nos países da região, eu listaria o fato de que, número um, nós abrimos caminho para exportações brasileiras, né? Ou seja, a primeira exportação que vai é a exportação de serviço, né, que firma um padrão de qualidade da nossa engenharia e que, exatamente por termos, ao longo desses 10 anos, feito esse grande número de projetos na região, hoje ninguém no mundo, nenhum país no mundo tem dúvida da capacidade das empresas brasileiras, privadas e públicas, né? A nossa Eletrobras não deve ser esquecida pelo seu pioneirismo e pela sua excelência técnica. Mas nós, ao realizarmos esses projetos, nós difundimos essa capacidade, fica comprovada em loco, através da realização dos investimentos bem-sucedidos, fica comprovado. E isso gera nova demanda por serviços de engenharia brasileiro. Eu estive recentemente agora numa conferência na Cidade do Cabo, na África do Sul, com empresas e agências governamentais de todo o continente, em que se falava justamente da expansão da matriz hidroelétrica daquele continente. E imediatamente o Brasil é tomado como referência. É um país que tem 75% da sua eletricidade gerada, né, pelas usinas hidrelétricas, tem uma experiência que remonta, né, à década de 50, pelo menos, das grandes empreendimentos, Paulo Afonso, Furnas, né, passando por Itaipu. Então, nós temos comprovada a tecnologia, capacidade de execução e capacidade de execução comprovada também no estrangeiro, porque agora, ao longo da última década, fizemos todos esses projetos na América do Sul, volto a repetir, desembolsos da ordem de 3 bilhões de dólares para o setor. Então, eu gostaria de salientar que, obviamente, o BNDES tem uma participação que foi, sem dúvida, importante nesses últimos anos, na medida em que deu acesso ao crédito, mas foi um crédito que foi dado acesso para que os países pudessem realizar do seu lado, a intenção do país era realizar a sua política energética. Do lado do Brasil, era, pelo lado da política externa, auxiliar ao desenvolvimento econômico através da capacitação energética, mas era também abrir mercado.
né? A componente egoística está presente. Nós estamos abrindo mercado para as exportações brasileiras. E eu falei exportações de serviço, mas é óbvio que, associadas às exportações de serviço, vão todos os bens. E vão bens brasileiros, máquinas, equipamentos, né, de toda a sorte, de toda a ordem, com valor agregado e unitário elevado, com conteúdo tecnológico, tecnologia brasileira sendo testada, né, em máquinas para construção, em eletromecânicos, em turbinas para usinas hidrelétricas que nós produzimos e exportamos a partir do Brasil, né? Então, eu gostaria de dizer que, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de abertura de mercados, tem sido uma política, agora já temos 10 anos para fazer um inventário, um balanço, tem sido uma política que gerou lucros bastante expressivos financeiros para o BNDES nos seus... A capacitação dos países de poderem produzir a energia nos seus territórios, né, e gerou para as empresas brasileiras uma possibilidade de penetração, de divulgação das suas marcas, da sua capacidade de entrega, que hoje lhe vale para os mercados globais. Eu gostaria de dizer que, com relação ao padrão de financiamento, o BNDES tem tido uma exigência que às vezes é considerada demasiada pelos nossos parceiros da região, mas nós sempre pedimos a compreensão dos parceiros, no sentido de que o marco legal e o marco regulatório dos países nos quais os projetos são realizados deve ser cumprido de maneira estrita, deve ser aderido à risca. E, para isso, nós, então, nos colocamos sempre no papel de fazer uma minuciosa verificação. Não basta apenas uma carta que venha de uma agência pública do outro país, dizendo, não, está tudo bem, ambientalmente está perfeito, do ponto de vista das licitações está ótimo, o senhor pode já vir e me dar o empréstimo. Nós fazemos auditorias, contratamos pareceres externos para que seja verificado que a legislação do país no qual o projeto vai ser realizado, esteja sendo cumprida a legislação ambiental, a legislação de compras públicas e licitações, a legislação trabalhista, né? Toda a legislação comercial. Ou seja, então, nesse sentido, diferentemente de outros países, nós não procuramos, e nunca foi da tradição brasileira, e não é a política do atual governo, nós não procuramos impor a legislação ou o marco jurídico brasileiro para ter efeito e para serem impostos a países soberanos vizinhos. Isso nós não fazemos. Há outros países que seguem essa linha, acreditam na extraterritorialidade das suas leis, né? É uma visão que, como nós já tivemos na nossa história, já nos foi imposto durante muitas décadas, né? Esse tipo de visão de que a regulação de outrem e o marco que foi votado pelo parlamento de outrem tenha que valer aqui, nós, então, somos avessos a isso, mas somos absolutamente estritos e severos na observação da legislação e do marco regulatório de cada um dos países. De outra forma, nós temos tido uma mobilização que é sempre feita no campo específico da integração energética. Nós temos sempre tido uma mobilização que é referida pelos pleitos dos países. O Brasil tem um interesse de externalidade econômica e energética, como foi patentemente já dito pelos expositores anteriores. A ideia de rede que nós montamos no Brasil, de compartilhamento de excedentes energéticos entre regiões, né, que é uma ideia inteligente, é uma ideia que, economicamente, eu chamo a atenção, um dado que o secretário Altino falou, que as pessoas costumam não observar, a economia que permite, quando há uma interligação em rede, da ordem de 20%, investe-se, tem que se instalar 20% a menos de capacidade, quando se interliga a geração toda em rede, e a transmissão e a distribuição, do que quando trabalhamos apenas com unidades isoladas, que suprem apenas redes locais não integradas. O mesmo raciocínio se aplica para a América do Sul. Na medida em que consigamos promover a interligação das redes entre os países, e eu chamo a atenção para o fato de que o marco desse relacionamento entre os países
bilateralmente tem evoluído, todos essas participações do BNDES têm tido, são participações feitas a pedidos dos países, são pleitos que os países trazem ao Brasil, né? E que, uma vez que nós asseguremos a compatibilidade com os objetivos brasileiros, né, nós, então, podemos dar o apoio, mas a verdade é que o potencial, o que ainda temos por atingir, o que ainda temos por ganhar em promover a interligação dessa capacidade de geração crescente que vai se instalando nos países, com nosso auxílio e com o nosso lucro, o que temos ainda a ganhar ainda não foi devidamente mapeado. Nós temos ganhos muito grandes a obtermos ao longo dos próximos anos pelo fato de termos, integrarmos, conectarmos numa só rede as capacidades de geração de toda a região, que tem um potencial enorme, como foi demonstrado na apresentação do secretário Altino, por diversas matrizes, sobretudo com a matriz hidrelétrica, mas por diversas matrizes. Então, esses ganhos, o BNDES, como faz análise econômica do ponto de vista do funcionamento da economia brasileira, da matriz produtiva do país, identifica, para além do ganho financeiro das operações que faz, do ganho de penetração das empresas, das marcas, dos máquinas e equipamentos brasileiros nos países vizinhos. O BNDES identifica ainda este ganho possível que hoje já vai ocorrendo paulatinamente, crescentemente, mas que ainda tem um potencial, repito, não mapeado plenamente pela frente, que é o ganho que nós teremos em termos todo o continente integrado numa só rede, né? O que nos permitirá acesso à energia de uma maneira mais eficiente, mais barata, né? E com menos risco de suprimento energético, porque nós teremos todas as bacias, toda a hidrologia, toda a pluviometria do continente se alternando para que não falte o abastecimento para todos. Então, essa é a possibilidade que nós enxergamos e, nesse sentido, tem sido das iniciativas mais constantes e mais bem avaliadas que o banco tem feito. Era a contribuição que eu queria. Doutor Melino, no caso específico desses projetos do Arco Norte, há algum projeto, algum desenho em carteira que o BNDES esteja estudando? Os projetos mencionados pelo secretário Altino, de fato, têm sido objeto de consulta, mas ainda estão num estágio inicial de desenvolvimento. Até porque, eu acrescentaria, há duas dificuldades. Uma já foi mencionada, né, que de fato, as regiões são regiões de mais difícil acesso, né? Portanto, tornam o custo dos projetos mais elevado de fato, os países do Arco Norte, com algumas exceções, têm particularmente uma dificuldade maior de mobilização da sua contraparte de recursos, né? O Brasil, o BNDES tem financiado sempre o componente brasileiro, as exportações brasileiras de bens e serviços, e é claro que tudo aquilo que é o gasto local, que são os custos locais da obra, são arcados pelos países. Nos países do Arco Norte, isso muitas vezes representa um obstáculo considerável, senador, porque, de fato, quanto maior é o projeto, maior essa percentagem do gasto local se torna em valores absolutos. Então, mas, no momento, há sim projetos sendo analisados em busca de soluções que envolvem a mobilização dos capitais necessários para as obras. Em particular, há esforços em andamento de envolvimento de investidores privados que se interessem em bancar, não apenas executar a construção como nós fazemos, exportando o serviço de engenharia, mas, mais do que isso, serem operadores e investidores para trazerem o capital privadamente, obviamente, né, são investidores privados que tragam seu capital para explorar como negócio essa geração do que os projetos poderão